Uma recepcionista comum achava que estava apenas fazendo seu trabalho ao cumprimentar um visitante em linguagem de sinais. Mas seus gestos gentis estavam sendo observados pelo homem mais poderoso do edifício. E o que ele presenciou naqueles minutos mudaria não apenas a vida dela, mas revelaria verdades chocantes que ninguém imaginava. O lobby da Corporação Atlântica estava movimentado naquela tarde. Marina organizava os documentos na recepção quando notou um jovem se aproximando com passos hesitantes. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela reconhecia aquela ansiedade, a mesma que via em sua irmã Júlia quando enfrentava ambientes novos. "Com licença", ele disse, sua voz saindo de forma ligeiramente diferente do usual. "Tenho reunião marcada com o departamento de design gráfico." Marina percebeu imediatamente. Sem hesitação, ela sorriu calorosamente e começou a se comunicar através de gestos fluidos e precisos. "Boa tarde, seja muito bem-vindo. Qual é seu nome?" Suas mãos dançavam no ar com naturalidade impressionante. Theo ficou completamente surpreso. Seus olhos se encheram de alívio. Raramente encontrava alguém que se comunicasse em sua língua natural sem que ele precisasse pedir ou explicar. "Theo Mendes", ele respondeu em libras, sua postura relaxando visivelmente. "Sou designer gráfico. Tenho entrevista para uma vaga de freelancer. Eu não esperava encontrar alguém que soubesse libras aqui." "É um prazer conhecê-lo, Theo. Vou ligar para o departamento agora mesmo. Enquanto isso, posso oferecer um café?" O que nenhum dos dois percebia era que Gabriel Monteiro, proprietário majoritário da Corporação Atlântica, havia acabado de sair do elevador e observava toda a interação. Vestido discretamente, ele costumava circular pela empresa sem ser reconhecido pelos funcionários. Gabriel ficou profundamente tocado, mas também perturbado. A cena o fez pensar imediatamente em sua irmã Laura, que havia perdido a audição depois de um acidente. Eles se afastaram quando ele se mudou para construir seu império. Ele sempre disse que era temporário, mas já fazia anos. "Trabalha há muito tempo aqui?" Theo perguntou em libras, impressionado com a fluência dela. "Alguns anos", Marina respondeu. "Aprendi libras por necessidade familiar. Minha irmã Júlia nasceu surda e eu queria que ela sempre se sentisse incluída em nossa família." Gabriel se aproximou discretamente, fingindo verificar alguns folders. A menção à irmã o atingiu como um soco. "Quando foi a última vez que falou com Laura?" "É raro encontrar pessoas assim", Theo sinalizou. "Na maioria dos lugares, me sinto como um inconveniente." E Marina parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. "Theo, você nunca é um inconveniente. Sua forma de se comunicar é linda. O problema está na falta de preparo dos outros, não em você." Nesse momento, Henrique Silva, diretor administrativo, apareceu vindo dos elevadores como uma tempestade. Sua face estava contraída de impaciência. "Marina!" ele disse com tom cortante que ecoou pelo lobby. "Há quanto tempo está nessa situação? Temos fila de pessoas esperando e você está aqui fazendo show." O coração de Marina disparou. Suas mãos tremeram ligeiramente. Henrique sempre demonstrava desprezo por qualquer coisa que considerasse perda de tempo, mas ela não podia abandonar Theo. "Senhor Henrique, estou apenas aguardando o departamento descer para buscar o candidato à entrevista", ela explicou, tentando manter a voz firme. "Não precisa dessa teatralidade toda", Henrique disse, gesticulando de forma desprezível em direção às mãos de Marina. "Atendimento normal resolve. Isso que você está fazendo é constrangedor para todos." Gabriel sentiu o sangue ferver. Estava presenciando exatamente o tipo de atitude que o fazia questionar se havia se tornado insensível como Henrique ao longo dos anos. Marina respirou fundo. "Com respeito, Sr. Henrique, acredito que cada pessoa merece ser atendida da melhor forma possível." "Pare com esses discursos", Henrique retrucou, sua voz subindo de tom. "Sua função é eficiência,
Não dar aula de inclusão. Concentre-se no básico ou haverá consequências. Theo, compreendendo a situação pela linguagem corporal, sinalizou nervosamente. Marina, não quero causar problemas para você. Você não está causando problema nenhum, Marina respondeu em libras, sua determinação crescendo. Todo ser humano merece dignidade. Henrique ficou furioso ao ver que Marina continuava gesticulando após sua bronca. Último aviso. Pare com esse circo ou procure outro emprego. Gabriel não conseguiu mais ficar calado. Aproximou-se do grupo com passos firmes. Com licença, ele disse, sua voz carregando autoridade natural. Posso saber o que está acontecendo aqui? Henrique se virou, não o reconhecendo imediatamente. Questão administrativa interna, senhor. Nada demais. Me parece bastante importante, Gabriel respondeu. Vejo alguém sendo repreendido por fazer excelente trabalho. Marina olhou para o homem, não o reconhecendo, mas percebendo sua autoridade natural. Senhor, Henrique disse, começando a perceber algo diferente na situação. O senhor é... Gabriel hesitou. Revelar sua identidade mudaria tudo, mas talvez fosse exatamente o que precisava fazer. Alguém interessado em entender por que gentileza está sendo punida nesta empresa. Marina, Gabriel se dirigiu a ela. Pode me explicar o que aconteceu? Estava atendendo o Sr. Theo em libras. Foi considerado inadequado pelo Sr. Henrique. E você considera adequado? Gabriel perguntou, genuinamente curioso. Considero necessário, Marina disse com sinceridade tocante. Qualquer pessoa merece ser compreendida e respeitada. Gabriel sorriu pela primeira vez. Concordo completamente. Henrique estava ficando desconfortável. Senhor, questões internas deveriam ser resolvidas pelos próprios funcionários. Perfeito, Gabriel concordou. Como proprietário majoritário desta empresa, é exatamente isso que estou fazendo. O silêncio foi ensurdecedor. Henrique empalideceu instantaneamente. Marina sentiu o mundo girar. Theo percebeu que algo monumental havia sido revelado. Senhor Monteiro? Henrique gaguejou. Exato, Gabriel confirmou. E estou muito interessado em entender os valores que estão sendo aplicados aqui. A tensão no lobby era sufocante. Henrique permanecia paralisado, suando visivelmente, ao perceber que havia humilhado uma funcionária na frente do próprio dono da empresa. Marina sentia seu coração disparar. Não sabia se seria demitida ou se estava vivendo um milagre. Gabriel mantinha sua postura controlada, mas seus olhos revelavam uma determinação que não admitia mentiras. Henrique, Gabriel começou. Sua voz perigosamente calma. Me explique seus critérios para atendimento adequado. Henrique tentou se recuperar, sua voz trêmula. Senhor Monteiro, sempre busquei máxima eficiência. Procedimentos especiais consomem tempo desnecessário. Procedimentos especiais? Gabriel repetiu. A ironia da situação o atingia profundamente. Ele próprio havia economizado tempo, evitando sua irmã Laura por anos. Nesse momento, Amanda Costa apareceu descendo as escadas rapidamente. Senhor Theo, vim buscá-lo para a entrevista. Ela parou abruptamente ao ver Gabriel. Senhor Monteiro, não esperávamos sua visita. Nem eu esperava presenciar esta situação educativa. Gabriel respondeu com sarcasmo. Amanda, você coordena RH. Quantos funcionários sabem libras? Amanda hesitou, percebendo que a pergunta era uma armadilha. Precisaria verificar os registros, mas acredito que... poucos. Marina, Gabriel se virou para ela, como aprendeu libras? E quero a verdade completa. Marina respirou fundo, percebendo que não havia espaço para meias-verdades. Minha irmã Júlia nasceu surda. Quando ela era pequena, vi como o mundo podia ser cruel com pessoas diferentes. Aprendi libras para que ela nunca se sentisse sozinha ou incompreendida. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. E onde ela estuda? Marina baixou os olhos. Estava no Instituto Esperança, uma escola especializada, mas teve que sair. Por quê?
A pergunta simples carregava peso devastador. Questões financeiras, Marina admitiu, a dor evidente em sua voz. Com meu salário, não consegui manter as mensalidades. Ela está numa escola pública agora, mas não tem o suporte que precisa. Gabriel fechou os olhos por um momento. Sua irmã Laura provavelmente enfrentara dificuldades similares enquanto ele construía seu império, ignorando-a completamente. Qual é seu salário atual? Gabriel perguntou diretamente. R$ 2.400, Amanda murmurou quando Marina hesitou. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e culpa. Uma funcionária trilíngue com habilidades especiais, 3 anos de dedicação, ganha menos que um estagiário. Theo, observando toda a situação, sinalizou para Marina. Posso falar algo? O senhor Theo gostaria de dizer algo, Marina traduziu. Theo começou a sinalizar intensamente e Marina traduziu. Ele diz que empresas raramente são verdadeiramente inclusivas. A maioria faz o mínimo para cumprir leis, mas funcionários como você são tesouros que deveriam ser valorizados. Gabriel absorveu cada palavra, pensando em Laura. Quantas situações humilhantes ela enfrentou, quantas oportunidades perdeu. Marina, Gabriel disse repentinamente, tomando uma decisão que mudaria tudo. Quero fazer uma proposta. O lobby ficou em silêncio absoluto. Que tal se tornar nossa coordenadora de acessibilidade e inclusão? Marina ficou boquiaberta. Eu não tenho formação específica. Tem algo mais valioso, experiência real e paixão genuína, Gabriel disse. Salário de R$ 8.000, mais orçamento para programas de inclusão. As lágrimas se formaram nos olhos de Marina. Era mais que o triplo de seu salário atual. Júlia poderia voltar para a escola especializada. Mas tem uma condição, Gabriel acrescentou, surpreendendo a todos. A atmosfera mudou instantaneamente. Ninguém esperava uma reviravolta. Que condição? Marina perguntou desconfiada. Gabriel hesitou, lutando internamente. Preciso que me ajude com uma situação pessoal. Tenho uma irmã, Laura. Ela é uma pessoa surda e nos afastamos há anos. Eu nunca fui um bom irmão. O silêncio foi carregado de surpresa total. O senhor quer que eu o ajude a se reconectar com sua irmã? Marina perguntou confusa. Exato. Em troca, você teria recursos para ajudar sua irmã também. E mudaria como esta empresa trata pessoas com necessidades especiais. Henrique observava tudo em choque total. A situação havia tomado um rumo completamente inesperado. Theo sinalizou rapidamente. E Marina traduziu. Ele pergunta se isso significa que sua entrevista foi cancelada. Não, Gabriel disse. Amanda, leve-o agora mesmo. E Theo, a vaga é sua, se quiser. Theo ficou surpreso, sinalizando sua gratidão antes de seguir Amanda. Gabriel olhou para Marina. Então, aceita minha proposta? Complicada? Marina hesitou. Misturar trabalho com questões pessoais do chefe parecia perigoso. É uma oportunidade incrível, mas preciso pensar na condição pessoal. Entendo, Gabriel disse. Mas Marina, independente da minha situação com Laura, o cargo é seu se quiser. Você merece pelo que faz, não pelo que pode fazer por mim. E eu? Henrique perguntou nervosamente. Gabriel o olhou com frieza. Você e eu teremos uma conversa muito séria sobre liderança e valores humanos. Amanhã, 1ª hora. Enquanto Gabriel se afastava, Marina permaneceu processando tudo. A oportunidade era real e generosa, mas as motivações por trás dela eram complexas. Será que Gabriel realmente a valorizava ou apenas queria aliviar sua culpa sobre a própria irmã? A pergunta que ficava era: aceitar a proposta seria uma oportunidade de crescimento ou apenas uma forma de ser usada para resolver os problemas de consciência de um empresário culpado? Marina chegou em casa naquela noite com a mente em turbilhão. O apartamento pequeno que dividia com Júlia parecia ainda menor depois de tudo o que havia acontecido. Sua irmã estava na mesa da cozinha, fazendo exercícios de matemática com dificuldade.
Sem o apoio especializado do Instituto Esperança, ela lutava sozinha contra conceitos que antes eram ensinados de forma adaptada. Como foi o trabalho? Júlia sinalizou, notando a expressão perturbada de Marina. Marina hesitou. Como explicar que a vida delas poderia mudar completamente, mas havia um preço moral a pagar? Aconteceu algo importante, ela sinalizou de volta. Pode ser bom para nós. Júlia franziu a testa. Que tipo de coisa importante? Marina se sentou ao lado da irmã, observando os exercícios cheios de rasuras e tentativas frustradas. O dono da empresa me ofereceu um novo emprego, salário muito melhor. Os olhos de Júlia se iluminaram pela primeira vez em meses. Isso significa que posso voltar para o instituto? A pergunta simples cortou o coração de Marina como uma faca. Talvez, mas é complicado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel estava em seu escritório particular, olhando uma foto antiga em sua mesa. Ele e Laura quando crianças, antes do acidente que mudou tudo. Ele havia tirado a foto da gaveta pela primeira vez em anos. Pegou o telefone várias vezes para ligar para Laura, mas sempre desligava antes de discar. Como explicar anos de silêncio? Como pedir desculpas por ter se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele odiava quando era jovem? Sua secretária particular, Carla, entrou com alguns documentos. Senhor Monteiro, o relatório que pediu sobre programas de acessibilidade de outras empresas. Obrigado, Carla. E você poderia pesquisar informações sobre o Instituto Esperança? É uma escola para surdos. Carla pareceu surpresa. Gabriel nunca demonstrara interesse por instituições de ensino especial. Claro, senhor. Posso perguntar o motivo? Gabriel hesitou. Apenas faça a pesquisa. Na manhã seguinte, o escritório da Corporação Atlântica estava em polvorosa. A notícia de que Henrique Silva seria reavaliado pelo próprio dono havia se espalhado como fogo. Funcionários sussurravam nos corredores, especulando sobre o que havia acontecido. Marina chegou pontualmente, mas seu estômago estava embrulhado, não apenas pela decisão que precisava tomar, mas pela reunião que Gabriel marcara com Henrique. Marina, Amanda a chamou assim que ela chegou à recepção. O senhor Monteiro quer falar com você antes da reunião com Henrique. No escritório de Gabriel, Marina encontrou um homem visivelmente diferente do dia anterior. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela não tinha notado antes. Marina, obrigado por vir, ele disse, gesticulando para ela se sentar. Dormiu bem? Para ser honesta, não muito, ela respondeu. Estive pensando na sua proposta. Gabriel assentiu. Imagino que sim. Antes de você decidir, preciso ser completamente transparente sobre algo. Marina se preparou mentalmente. Mais reviravoltas? Ontem à noite tentei ligar para minha irmã Laura pela primeira vez em 3 anos. Gabriel admitiu. Não consegui. Percebi que sou um covarde. A confissão pegou Marina de surpresa. Senhor Monteiro, por favor me chame de Gabriel e deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Minha proposta ontem foi egoísta. Quero sua ajuda para me reconectar com Laura, porque não tenho coragem de fazer sozinho. Isso não é justo com você. Marina ficou em silêncio, processando a honestidade brutal. Então, estou reformulando minha oferta, Gabriel continuou. O cargo de coordenadora de acessibilidade é seu, com o salário que mencionei, sem condições pessoais. Se você quiser me ajudar com Laura, será um favor pessoal pelo qual pagarei separadamente. Mas uma coisa não depende da outra. Por que está fazendo isso? Marina perguntou diretamente. Gabriel sorriu tristemente. Porque ontem, vendo você defender Theo, me lembrei de quem eu costumava ser. Antes de me tornar tão focado em lucro que esqueci do que realmente importa. Nesse momento, bateram na porta. Era Henrique, visivelmente nervoso, acompanhado de Amanda. Ah, perfeito, Gabriel disse. Marina, pode ficar se quiser. Esta conversa também diz respeito ao futuro da empresa. Henrique estava suando. Senhor Monteiro, sobre ontem...
Henrique, Gabriel o interrompeu, quanto tempo trabalha conosco? 8 anos, senhor. E em todos esses anos, quantas vezes demonstrou preocupação com inclusão ou acessibilidade? Henrique engoliu seco. Eu sempre foquei na eficiência operacional. Eficiência. Gabriel repetiu a palavra como se tivesse gosto amargo. Você sabe qual é o custo real da sua eficiência? Henrique não respondeu. Cliente insatisfeito, funcionária desmotivada, ambiente de trabalho tóxico, Gabriel enumerou. Isso é eficiente? Senhor, eu posso melhorar. Pode mesmo? Gabriel perguntou, porque tenho uma proposta para você também. Marina observava a cena com fascínio. Gabriel não estava sendo vingativo, estava sendo educativo. Quero que você passe uma semana trabalhando diretamente com Marina no programa de acessibilidade, Gabriel anunciou. Aprenda na prática, porque inclusão não é perda de tempo. Henrique piscou surpreso. Uma semana? Se ao final dessa semana você não conseguir ver valor na inclusão, discutiremos seu futuro na empresa. Se conseguir, continuará como diretor, mas com uma perspectiva renovada. Era uma oportunidade de redenção, não uma punição. Marina ficou impressionada com a abordagem. Marina, Gabriel se virou para ela, aceita coordenar esse experimento educativo? Marina olhou para Henrique e depois para Gabriel. Havia uma oportunidade real de mudança ali, não apenas para ela, mas para toda a cultura da empresa. Aceito o cargo, ela disse firmemente, e aceito o desafio de trabalhar com Henrique. E sobre minha situação pessoal com Laura? Gabriel perguntou hesitante. Marina sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Isso também posso ajudar, mas como favor entre amigos. Gabriel sentiu um alívio que não experimentava há anos. Obrigado, Marina, de coração. Henrique, ainda processando tudo, perguntou. E se eu falhar nessa semana? Então pelo menos terá tentado. Gabriel respondeu. Mas tenho a sensação de que você vai se surpreender. Enquanto saíam da sala, Marina sentia que não estava apenas ganhando um novo emprego. Estava participando da transformação real de pessoas e de uma empresa inteira. A pergunta que restava era, Henrique realmente mudaria ou apenas fingiria para manter o emprego? A primeira semana de Marina como coordenadora de acessibilidade começou de forma explosiva. Henrique chegou ao escritório visivelmente constrangido, carregando uma pasta e uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Bom dia, Marina, ele disse formalmente, evitando contato visual. Gabriel disse que devo aprender sobre inclusão com você. Marina respirou fundo. Educar alguém que a havia humilhado publicamente não seria fácil, mas ela via uma oportunidade real de mudança. Bom dia, Henrique. Vamos começar com algo simples. Quero que passe 2 horas na recepção atendendo visitantes. Atendendo visitantes? Henrique franziu a testa. Mas eu sou diretor administrativo. Exato, Marina disse calmamente. E um diretor que não compreende as necessidades básicas dos clientes não pode tomar decisões adequadas sobre atendimento. Henrique começou a protestar, mas se conteve. Gabriel havia sido claro, ou cooperava completamente ou procurava outro emprego. Enquanto isso, Gabriel estava em sua sala, mexendo nervosamente no telefone. Depois de 3 tentativas fracassadas, finalmente discou o número de Laura. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Alô? A voz do outro lado era hesitante. Gabriel quase desligou. Laura, sou eu, Gabriel. O silêncio do outro lado foi tão longo que ele pensou que a ligação havia caído. Gabriel? A voz de Laura estava carregada de uma mistura de surpresa e mágoa. Depois de 3 anos? Eu sei que não tenho desculpa. Gabriel começou, sua voz trêmula. Sei que fui um péssimo irmão, mas preciso falar com você. Precisa? Laura riu amargamente. Agora você precisa? Onde estava quando eu precisei de você? A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Laura, por favor. Sabe o que é mais triste, Gabriel?
Durante anos esperei suas ligações, inventava desculpas para você na minha cabeça. Ele deve estar muito ocupado, ele vai ligar em breve. Gabriel sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Laura, sinto muito. Sinto muito não apaga 3 anos de silêncio, ela respondeu, mas sua voz estava menos firme agora. Lá embaixo, na recepção, Henrique estava tendo sua primeira lição real sobre inclusão. Um casal havia chegado, e a mulher usava cadeira de rodas. Henrique se levantou automaticamente para atender. Bom dia, como posso ajudar? Ele disse, mas instintivamente se dirigiu ao marido, ignorando completamente a mulher na cadeira. Na verdade, a mulher disse firmemente, eu tenho reunião marcada com o departamento jurídico. Meu nome é Renata Santos. Henrique corou percebendo seu erro. Desculpe, senhora Santos, deixe-me verificar. Ele tentou acessar o sistema, mas a tela estava numa altura desconfortável para alguém sentado numa cadeira de rodas visualizar. Renata teve que esticar o pescoço e praticamente adivinhar onde estava assinando. Marina, observando discretamente da escada, deixou a cena acontecer. Henrique precisava vivenciar os problemas para entendê-los. Pronto, Henrique disse, entregando um crachá de visitante para Renata. Alguém descerá em breve. Quando o casal se afastou, Marina se aproximou. Como foi? Complicado, Henrique admitiu. Percebi que automaticamente falei com o marido, não com ela. E a altura do balcão? Exato, Marina disse. E isso foi apenas a primeira interação. Imagine enfrentar essas barreiras todos os dias. Henrique ficou pensativo. Nunca tinha considerado essas dificuldades práticas. Não são dificuldades, Henrique. São barreiras criadas pela falta de planejamento inclusivo. Enquanto isso, no escritório de Gabriel, a conversa com Laura estava tomando um rumo inesperado. Gabriel, Laura disse, sua voz mais suave. Por que está ligando agora? O que mudou? Gabriel hesitou. Como explicar sobre Marina sem soar ainda mais egoísta? Conheci alguém que me lembrou de valores que eu havia esquecido. Ele disse honestamente, alguém que cuida da irmã surda com o mesmo amor que você merecia de mim. E isso te fez sentir culpado. Me fez sentir envergonhado do homem que me tornei, do irmão que não fui. Laura ficou em silêncio por um momento. Gabriel, quando tive o acidente, você tinha apenas 16 anos. Era natural se assustar, se afastar. Não era natural abandonar você por anos. Gabriel interrompeu. Principalmente depois que enriqueci. Podia ter te ajudado, te apoiado. Dinheiro não era o que eu mais precisava, Laura disse suavemente. Precisava do meu irmão. A simplicidade da resposta devastou Gabriel completamente. De volta à recepção, Henrique estava enfrentando seu segundo desafio do dia. Theo havia chegado para seu primeiro dia como designer freelancer, acompanhado de um amigo também surdo. Bom dia, Henrique disse, tentando se lembrar das lições da manhã. Dessa vez, olhou diretamente para Theo. Como posso ajudar? Theo tentou falar, mas seu amigo começou a sinalizar rapidamente. Henrique ficou completamente perdido, sem saber como responder. Marina apareceu no momento exato, sinalizando fluidamente com o amigo de Theo e traduzindo para Henrique. Ele está perguntando sobre acessibilidade nos andares superiores, Marina explicou. Quer saber se há sinalizações visuais para emergências. Henrique ficou sem resposta. Nunca havia pensado sobre sinalizações visuais para surdos em caso de incêndio. Não temos, Marina continuou, mas é exatamente o tipo de coisa que precisamos implementar. Após Theo e o amigo subirem, Henrique se virou para Marina. Como você sabe todas essas coisas? Porque vivo com isso todos os dias, Marina respondeu. Júlia me ensinou que a acessibilidade não é um favor, é um direito básico. Como ela está, aliás, sua irmã? Marina sorriu pela primeira vez. Voltou para o Instituto Esperança ontem. Mal conseguiu dormir de tanta animação. Isso deve ser um alívio para você. É mais que alívio, Marina disse, seus olhos brilhando.
É ver minha irmã ter as oportunidades que merece. Nesse momento, Gabriel apareceu descendo as escadas, parecendo emocionalmente exausto. Como foi a conversa com sua irmã? Marina perguntou gentilmente. Difícil, dolorosa, mas necessária, Gabriel respondeu. Ela concordou em me encontrar no final de semana. Isso é um começo, Marina encorajou. E vocês dois? Gabriel perguntou, olhando para Henrique. Como está o experimento? Henrique surpreendeu a todos com sua resposta. Revelador. Estou começando a entender que eficiência real inclui todas as pessoas, não apenas as que se adaptam ao nosso sistema atual. Gabriel assentiu, impressionado. Henrique, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você sempre foi tão resistente a mudanças no atendimento? Henrique hesitou, claramente desconfortável. Porque tenho um filho com autismo. E sempre tive medo de que se eu demonstrasse fraqueza ou sensibilidade no trabalho, seria visto como menos competente. A revelação deixou todos em choque. Marina olhou para Henrique com uma compreensão completamente nova. Henrique, ela disse suavemente, ter um filho com necessidades especiais não é fraqueza. É uma perspectiva valiosa que pode tornar nossa empresa melhor. Nunca pensei assim, Henrique admitiu. Sempre escondi isso como se fosse vergonha. Gabriel colocou a mão no ombro de Henrique. Talvez seja a hora de parar de esconder quem realmente somos. Naquele momento, os três perceberam que não estavam apenas transformando políticas empresariais, estavam curando feridas pessoais profundas. Sabe de uma coisa? Henrique disse olhando para Marina. Quero aprender Libras, para me comunicar melhor com funcionários como Theo, mas também, talvez para entender melhor meu próprio filho. Marina sorriu. Seria uma honra te ensinar. Enquanto a semana continuava, ficava claro que a transformação da Corporação Atlântica seria muito mais profunda do que qualquer um havia imaginado. Não se tratava apenas de incluir pessoas com deficiência. Tratava-se de criar um ambiente onde todos pudessem ser autênticos e valorizados. A pergunta que restava era, essa mudança seria permanente ou desapareceria assim que a atenção de Gabriel se voltasse para outros assuntos? O final de semana chegou carregado de tensão para Gabriel. Ele estava parado na frente do Café Esperança, nome que escolheu propositalmente, segurando um buquê de flores amarelas que comprou, jogou fora e recomprou 3 vezes. Suas mãos tremiam como as de um adolescente no primeiro encontro. Quando foi a última vez que se sentiu tão vulnerável? Laura chegou com 5 minutos de atraso, uma pontualidade calculada que Gabriel reconheceu como típica dela desde criança. Usava um aparelho auditivo discreto e óculos escuros que não conseguiam esconder completamente os sinais de noites mal dormidas. Gabriel se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira, o barulho ecoando pelo café e atraindo olhares curiosos. Laura, ele disse, sua voz saindo mais rouca que o esperado. Você está linda. Laura o observou por um longo momento, seus olhos vasculhando cada detalhe do rosto do irmão. Você parece mais velho, Gabriel. Sucesso empresarial não está sendo tão doce quanto esperava? A pergunta cortou fundo, mas Gabriel percebeu algo mais na voz dela. Não apenas mágoa, mas também preocupação genuína. Ele gesticulou desajeitadamente para ela se sentar, notando como ela verificou discretamente todo o ambiente. Mesa próxima ao canto, costas protegidas, visão clara de todas as saídas, posição que permitia leitura labial caso o aparelho auditivo falhasse. Comportamentos defensivos que ela desenvolveu e que ele nunca havia percebido antes. Laura, eu sei que tenho muito a explicar. Gabriel começou, colocando as flores na mesa entre eles como uma barreira simbólica. 3 anos, 4 meses e 17 dias, Laura disse com uma calma devastadora. Foi quanto tempo durou seu silêncio. Contei cada um. Gabriel sentiu o ar sair de seus pulmões. Você
Você realmente contou? Nos primeiros 6 meses, sim. Marcava um X no calendário a cada dia que você não ligava. Depois parei, porque estava me fazendo mal. Mas o relógio interno nunca parou de contar. Do outro lado da cidade, Marina estava em sua pequena cozinha preparando um almoço especial para celebrar o retorno de Júlia ao Instituto Esperança. A mesa estava decorada com desenhos que sua irmã havia feito na primeira semana de volta à escola. Rostos sorridentes, arco-íris e as palavras "Obrigada, Marina", escritas em letras coloridas e caprichosas. Júlia estava radiante, suas mãos voando no ar enquanto contava sobre os novos colegas, os professores especializados e como se sentia finalmente compreendida novamente. "Marina", Júlia sinalizou enquanto ajudava a dispor os pratos. "Posso perguntar uma coisa que sempre quis saber?" "Claro, pode perguntar qualquer coisa." Júlia hesitou, como se estivesse reunindo coragem. "Por que você nunca desistiu de mim? Mesmo quando as coisas ficaram muito difíceis financeiramente, mesmo quando eu chorava frustrada porque não conseguia acompanhar na escola pública?" A pergunta atingiu Marina como um raio. Ela parou de servir o almoço e se virou completamente para a irmã. "Júlia, de onde vem essa pergunta? Conheço outras pessoas surdas no instituto. Muitas foram abandonadas pelas famílias quando os pais descobriram a surdez. Outras foram colocadas em internatos para não incomodar. E eu fico pensando, por que você é diferente?" Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela se aproximou de Júlia e segurou suas mãos com delicadeza. "Quer saber a verdade completa?" Marina sinalizou. "Quando você nasceu e descobrimos sua surdez, eu fiquei com medo. Medo de não conseguir me comunicar com você, medo de não ser uma irmã boa o suficiente. Mas aí você sorriu para mim pela primeira vez e eu entendi algo fundamental." "O quê?" "Que amor não precisa de som para existir. Que você era perfeita exatamente como era, e que se o mundo não estava preparado para você, então era o mundo que precisava mudar, não você." Júlia começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e amor. "Você salvou minha vida, Marina, literalmente. Você que salvou a minha. Me ensinou que existem muitas formas de ser forte, de ser inteligente, de ser especial. Você me tornou uma pessoa melhor." De volta ao café, Gabriel estava enfrentando as consequências de seus anos de silêncio. "Laura, quando você teve o acidente..." Ele começou hesitantemente. "Pare!" Laura o interrompeu com firmeza. "Não vamos fingir que foi só por causa do acidente. Você começou a se afastar antes mesmo de eu perder completamente a audição. Quando percebeu que eu estava diferente, que lidar comigo exigia paciência e esforço extra." Gabriel baixou a cabeça, incapaz de contestar. "Você está certa. E depois que você ficou rico..." Laura continuou, sua voz ganhando intensidade. "Onde estava meu irmão milionário quando eu precisei de aparelhos auditivos de última geração que custavam mais que um carro? Quando perdi 3 empregos seguidos por preconceito? Quando chorei sozinha no meu apartamento minúsculo porque me sentia completamente invisível no mundo?" Cada palavra era uma facada precisa no coração de Gabriel. "Laura, Sabe o que dói mais, Gabriel? Não é nem o dinheiro que você nunca ofereceu. É que você escolheu me esquecer. Tomou a decisão consciente e deliberada de que eu não valia seu tempo, sua atenção, seu amor." Gabriel ergueu os olhos, que estavam vermelhos de lágrimas contidas. "Você tem razão, absolutamente, e eu não tenho desculpa que justifique o que fiz. Mas posso ao menos tentar explicar?" Laura cruzou os braços defensivamente, mas acenou para ele continuar. "Quando você começou a perder a audição progressivamente, eu fiquei apavorado", Gabriel admitiu, sua voz trêmula. "Não pelo que estava acontecendo com você, mas pelo que isso significava para mim. Eu era jovem, egoísta, focado nos meus próprios sonhos. Cuidar de você significaria sacrifícios que eu não estava disposto a fazer. Então você fugiu. Fugi como um covarde. E criei uma narrativa mental
de que era temporário, que quando eu me estabelecesse voltaria para te ajudar. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava admitir o quanto eu havia me perdido. Mais vergonha eu sentia. Laura ficou em silêncio, processando as palavras dele. Pela primeira vez, ela via genuína vulnerabilidade, onde antes havia apenas desculpas vazias. Gabriel, ela disse finalmente, quando eu era criança, você era meu herói. Eu te admirava, confiava em você completamente. Quando você desapareceu da minha vida, não foi só um irmão que eu perdi, foi minha fé de que as pessoas que amamos nunca nos abandonam. A confissão devastou Gabriel completamente. Laura, sei que não posso desfazer esses anos perdidos, não posso apagar a dor que causei, mas posso tentar a partir de hoje ser o irmão que você sempre mereceu, se você me der uma chance. E o que realmente mudou, Gabriel? Por que agora, depois de tanto tempo? Gabriel hesitou, pensando em Marina e em tudo que havia presenciado. Conheci alguém que me mostrou como deveria ser amar uma irmã com necessidades especiais. Vi o amor incondicional, os sacrifícios silenciosos, a dedicação absoluta e percebi o monstro egoísta e covarde que me tornei. Essa pessoa tem irmã surda? Tem. E ela nunca, nem por um segundo, considerou abandoná-la. Mesmo quando isso custou sacrifícios financeiros enormes, oportunidades perdidas, noites sem dormir. Ela fez tudo isso com amor, nunca com ressentimento. Laura ficou pensativa, mexendo distraidamente no aparelho auditivo. Como é o nome dela? Marina. E ela... Bem, quando soube da nossa situação, ofereceu ajuda para nos reconectarmos. Se você quiser, claro. Ela sabe Libras? Fluentemente. Aprendeu para se comunicar perfeitamente com a irmã. É uma pessoa extraordinária. Pela primeira vez na conversa, Laura sorriu ligeiramente. Gostaria muito de conhecê-la. Qualquer pessoa capaz de fazer você enxergar seus próprios erros deve ser muito especial. Enquanto isso, no apartamento da família Silva, Henrique estava tendo a conversa mais importante de sua vida com Lucas, que havia acabado de completar 8 anos. O menino estava em sua atividade favorita, organizando meticulosamente seus brinquedos por cor, tamanho e função, quando fez a pergunta que partiu o coração do pai. Papai, Lucas disse sem levantar os olhos dos brinquedos perfeitamente alinhados. Por que você nunca me leva no seu trabalho? Todos os meus colegas já conhecem onde os pais trabalham. Henrique sentiu o mundo desabar. Durante anos, havia inventado desculpas, evitado o assunto, mudado de conversa. Agora, depois de tudo que havia aprendido com Marina, sabia que chegara a hora da verdade. Lucas, ele disse, se ajoelhando ao lado do filho para ficar na mesma altura. Posso te contar uma coisa muito importante? Pode. Lucas continuou organizando, mas Henrique sabia que ele estava prestando atenção total. Papai cometeu um erro muito grande. Durante todos esses anos, eu achei que proteger você significava esconder você do mundo. Eu tinha medo de que as pessoas não entendessem como você é especial. Lucas parou de organizar e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos do pai, algo raro devido ao seu autismo. Você tem vergonha de mim, papai? A pergunta simples e direta partiu o coração de Henrique em milhões de pedaços. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto enquanto ele segurou as mãos pequenas do filho. Não, meu filho, nunca, jamais tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Por quê? Porque você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você enfrenta cada dia sendo exatamente quem é, sem fingir, sem mentir. E eu passei anos fingindo ser alguém que não sou, escondendo a parte mais importante da minha vida, que é ser seu pai. Lucas processou a informação com a seriedade característica. Então você pode parar de fingir? Posso, e vou. E sabe o que mais vou fazer? O quê? Vou te levar para conhecer meu trabalho na segunda-feira. Quero que todos conheçam meu filho incrível. Lucas sorriu, um sorriso raro e precioso.
Posso levar meus brinquedos organizados para mostrar? Pode levar tudo o que quiser. E papai? Sim. Você pode aprender a falar com as mãos como vi na TV? Acho que seria legal. Henrique riu através das lágrimas, lembrando das aulas de Libras que Marina havia prometido. Posso sim, Lucas. Vamos aprender juntos. Aliás, tem uma pessoa no meu trabalho que é especialista nisso. Na segunda-feira, a Corporação Atlântica estava irreconhecível. Gabriel havia investido pesadamente nas mudanças estruturais sugeridas por Marina. Balcões ajustáveis em múltiplas alturas, sinalizações visuais por toda a empresa, sistema de som com indução magnética para aparelhos auditivos, materiais em braille disponíveis na recepção e uma equipe de intérpretes de Libras de plantão. Mas a mudança mais significativa não estava na estrutura física, estava na atmosfera. Funcionários cumprimentavam uns aos outros com mais atenção. Foram implementadas pausas específicas para quem precisava de medicação, e um espírito de colaboração genuína havia substituído a competitividade tóxica anterior. Marina, Gabriel a chamou em sua sala, que agora tinha uma mesa redonda em vez da intimidadora mesa retangular tradicional. Preciso te contar como foi o encontro com Laura. Como foi? Marina perguntou, sentando-se na cadeira que Gabriel ofereceu. Foi brutal, mas necessário. Ela me fez encarar verdades sobre mim mesmo que eu vinha evitando há anos. E sabe o que mais me impressionou? O quê? A força dela. Laura se tornou uma mulher extraordinária, apesar de ter sido abandonada pelo irmão que deveria tê-la apoiado. Ela construiu uma vida, tem uma carreira como designer gráfica freelancer, desenvolveu uma rede de apoio sólida. Ela não precisava de mim para sobreviver, mas ainda assim aceitou me dar uma segunda chance. Marina sorriu. Laura parece ser uma pessoa incrível. Gostaria muito de conhecê-la. E ela quer conhecer você também. Está curiosa sobre a mulher que conseguiu me fazer enxergar meus próprios defeitos. Quando podemos nos encontrar? Que tal nesta semana? Mas Marina, tem mais uma coisa importante que quero conversar com você. Gabriel se levantou e foi até a janela, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Nos últimos dias, vi mudanças não apenas nesta empresa, mas em pessoas, em mim, em Henrique e em vários funcionários, e percebi que temos uma oportunidade única. A que oportunidade? De expandir esse impacto. Estive pensando em criar uma fundação dedicada a apoiar famílias de pessoas com deficiência, não apenas financeiramente, mas com programas de capacitação empresarial, consultoria em acessibilidade, bolsas de estudo especializadas. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel, isso seria incrível. E gostaria que você fosse a diretora executiva da fundação. Com um orçamento inicial de R$5 milhões e liberdade total para estruturar os programas. Marina ficou sem palavras. Era uma oportunidade de impactar milhares de vidas, de transformar a realidade de famílias inteiras. Mas, Gabriel continuou, não quero que sinta pressão para aceitar. Você já fez muito por mim, por esta empresa. Se preferir focar apenas no seu cargo atual. Gabriel, Marina o interrompeu, aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que a primeira beneficiária seja Laura. Não porque ela é sua irmã, mas porque ela merece apoio para expandir seu trabalho como designer. Pessoas com deficiência ajudando outras pessoas com deficiência. Esse seria o modelo ideal. Gabriel sentiu uma emoção profunda tomando conta dele. Marina, você nunca para de me surpreender. Nesse momento bateram na porta. Era Henrique, visivelmente nervoso, acompanhado de Lucas, que carregava uma caixa perfeitamente organizada com seus brinquedos favoritos. Gabriel, Marina, Henrique disse, a voz trêmula de emoção. Gostaria de apresentar oficialmente meu filho, Lucas. Lucas examinou cuidadosamente o escritório, notando cada detalhe da decoração e organização. Papai disse que vocês são as pessoas que estão tornando o trabalho dele mais legal e que aqui as pessoas diferentes são bem-vindas.
Gabriel se ajoelhou para ficar na altura do menino, lembrando de todos os conselhos que Marina havia dado sobre interagir com crianças autistas. Oi, Lucas, é um prazer conhecer você. Seu pai fala de você com muito orgulho. É verdade? Lucas perguntou, olhando rapidamente para Henrique. Verdade absoluta, Gabriel confirmou. E sabe o que mais? Gostaria que você me ajudasse com uma coisa muito importante. Com o quê? Estou reorganizando alguns arquivos da empresa e ouvi dizer que você é um especialista em organização. Poderia me dar algumas dicas? Os olhos de Lucas se iluminaram. Era a primeira vez que um adulto desconhecido reconhecia suas habilidades especiais como algo positivo. Posso sim, tenho muitas ideias sobre organização. Marina observava a cena com profunda emoção. Em poucos dias, haviam criado um ambiente onde Lucas podia ser ele mesmo, onde Henrique podia ser um pai orgulhoso, onde Gabriel aprendia a ser um líder mais humano. Sabe de uma coisa, Lucas? Marina disse, se abaixando também. Seu pai está aprendendo Libras comigo. Talvez você queira aprender também. É uma forma muito interessante de se comunicar. Posso aprender? É difícil? Não é difícil, é diferente. E pessoas especiais como você geralmente aprendem muito rápido. Henrique observava tudo com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em 8 anos, seu filho estava sendo celebrado, não tolerado. Gabriel, Marina, ele disse, vocês não têm ideia do que isso significa para mim. Durante anos escondi Lucas porque tinha medo do julgamento. Agora entendo que o problema nunca foi ele, era minha própria insegurança. E agora? Gabriel perguntou. Agora quero que ele conheça tudo sobre meu trabalho. Quero que ele veja que pessoas diferentes podem contribuir de formas únicas. E quero aprender a ser o pai que ele merece. Marina sorriu, pensando em sua própria jornada com Júlia. Henrique, uma coisa que aprendi é que nossos irmãos e filhos especiais não precisam de nossa pena. Eles precisam do nosso respeito, do nosso apoio e da nossa convicção de que eles são capazes de coisas extraordinárias. É exatamente isso, Gabriel concordou. E é por isso que nossa fundação será diferente. Não será sobre fazer caridade, será sobre reconhecer potencial e criar oportunidades. Lucas, que havia estado ouvindo atentamente enquanto organizava alguns objetos na mesa de Gabriel, falou, posso dar uma sugestão para a fundação? Todos ficaram surpresos e curiosos. Claro, Lucas, Marina disse. Que sugestão você tem? Vocês poderiam ensinar outras empresas a serem legais como esta, para que outras crianças como eu possam visitar o trabalho dos pais sem medo? O silêncio que se seguiu foi carregado de admiração. Uma criança de 8 anos havia identificado exatamente a missão central que eles estavam buscando. Lucas, Gabriel disse solenemente, essa é a melhor ideia que ouvi em muito tempo. Você acabou de nos ajudar a definir nossa missão principal. Naquele momento, todos perceberam que haviam sido parte de algo muito maior que uma simples transformação empresarial. Haviam iniciado um movimento de mudança real que começara com um simples gesto de inclusão e agora se espalhava para tocar múltiplas vidas e gerações. A pergunta que ficava no ar não era mais se essa transformação duraria, mas quão longe ela chegaria. Marina estava no elevador descendo para o almoço quando recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Marina Silva? A voz masculina era fria, calculista. Sim, quem fala? Polícia Federal. Preciso que compareça aqui imediatamente para prestar esclarecimentos sobre irregularidades em sua contratação. E Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Irregularidades? Eu não entendo. Senhora, está sendo investigada por possível fraude em licitação pública e formação de esquema para beneficiamento próprio. Sugiro que traga um advogado. A ligação foi encerrada abruptamente. Marina ficou paralisada no elevador, suas mãos tremendo violentamente. Em questão de segundos, sua vida havia virado um pesadelo.
Enquanto isso, Gabriel estava em reunião com investidores potenciais para a fundação, quando seu assistente irrompeu na sala, claramente desesperado. Senhor Monteiro precisa ver isso agora. Ele ligou a televisão na sala de reuniões. A tela mostrava uma repórter ao vivo na frente da Corporação Atlântica. Documentos obtidos com exclusividade mostram um esquema de favorecimento onde uma simples recepcionista teve seu salário aumentado em 300%, sem qualquer processo seletivo ou justificativa técnica. Gabriel sentiu seu estômago afundar. Os investidores na mesa começaram a murmurar entre si, claramente preocupados. Mais grave ainda, a repórter continuava. Descobrimos que a funcionária beneficiada tem vínculos familiares indiretos com o CEO através de instituições de caridade, caracterizando o conflito de interesses. Isso é mentira! Gabriel explodiu, mas os investidores já estavam se levantando. Gabriel, disse Robert Simmons, principal investidor, precisamos reavaliar nossa parceria. Não podemos associar nosso nome a escândalos. Robert, me dê 24 horas para esclarecer tudo. 24 horas para você. Mas a mídia não vai esperar. Sinto muito. Um por um, os investidores saíram da sala, levando com eles os 5 milhões prometidos para a fundação. Lá embaixo, a situação estava se deteriorando rapidamente. Marina chegou à recepção e encontrou um verdadeiro caos. Jornalistas tentando entrar, seguranças bloqueando acessos, funcionários sussurrando nervosamente. Henrique correu para ela, visivelmente desesperado. Marina, onde você estava? Está sendo uma loucura. Henrique recebeu uma ligação da Polícia Federal. Eles querem me interrogar sobre fraude. Que fraude? Sua contratação foi limpa? Eu sei disso, você sabe disso, mas alguém está distorcendo tudo. Nesse momento, Amanda apareceu correndo, segurando uma pilha de papéis. Marina, preciso te mostrar isso. Vazaram documentos internos falsos. Marina olhou os papéis e sentiu náusea. Eram e-mails forjados mostrando conversas entre ela e Gabriel sobre acertos financeiros e favorecimentos mútuos. Sua assinatura havia sido falsificada perfeitamente. Amanda, isso não é real. Esses e-mails nunca existiram. Eu sei, mas parecem autênticos. Whoever fez isso é muito profissional. Gabriel desceu correndo as escadas, encontrando o trio no meio do lobby caótico. Marina, precisamos sair daqui agora. A mídia está se multiplicando e... Ele foi interrompido por Carlos Mendoza, do Conselho Diretivo, que se aproximou com uma expressão sombria. Gabriel, situação crítica. O conselho se reuniu emergencialmente. Você tem duas opções. Demite Marina imediatamente e assume responsabilidade pública pelo erro de julgamento, ou o conselho vai destituí-lo da presidência. Gabriel ficou branco. Carlos, você não pode estar falando sério. Estou. Os acionistas estão em pânico. As ações caíram 15% em 1 hora. Temos investidores ameaçando cancelar contratos. Marina olhou para Gabriel, vendo o desespero em seus olhos. Gabriel? Não, ele disse firmemente. Não vou abandonar você. Gabriel, Marina disse com lágrimas nos olhos, se você não me demitir, vai perder tudo. Sua empresa, seus funcionários, sua família. Eu não posso ser responsável por isso. Marina tem razão, Carlos pressionou. É ela ou a empresa inteira. Nesse momento, Theo apareceu correndo do elevador, sinalizando desesperadamente. Marina traduziu automaticamente. Ele diz que viu um homem no andar financeiro ontem fotografando computadores e documentos. Ele tem certeza de que não era funcionário. Descrição? Gabriel perguntou. Theo sinalizou rapidamente e Marina traduziu. Alto, careca, terno cinza, cicatriz no queixo. Ele tentou se esconder quando Theo o viu. Amanda empalideceu. Esse é exatamente a descrição do investigador particular que Patrícia Montenegro mencionou estar trabalhando para a Phoenix. Gabriel se virou para Carlos. Estão vendo? É sabotagem industrial.
Patrícia confessou que vendeu informações para nossos concorrentes. Gabriel, Carlos disse impaciente. Isso não importa agora. A opinião pública já se formou. Marina precisa sair. Foi quando Henrique fez algo que surpreendeu a todos. Carlos, posso falar uma coisa? Henrique, não é hora para... É exatamente a hora. Henrique interrompeu, sua voz ganhando uma força que ninguém havia visto antes. Durante semanas vi Marina transformar não apenas protocolos, mas pessoas. Vi funcionários se tornarem mais humanos, vi clientes saindo satisfeitos, vi nossos números melhorarem. Henrique, não terminei. Vocês querem sacrificar a pessoa que mais contribuiu para esta empresa nos últimos anos por causa de mentiras plantadas por concorrentes? Isso é covardia. Gabriel olhou para Henrique com nova admiração, mas sabia que não era suficiente. Carlos, Gabriel disse finalmente, preciso de 48 horas para provar que Marina é inocente. Impossível. A pressão é muito grande. Foi quando Marina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Eu renuncio, ela disse, sua voz firme mas quebrada. Todos ficaram em choque. Marina, não! Gabriel protestou. Sim, ela disse, tirando o crachá do pescoço. Não vou destruir esta empresa e os empregos de centenas de pessoas por causa de mentiras sobre mim. Ela se virou para Henrique. Continue com os protocolos de acessibilidade. As pessoas precisam. Paratel, você é talentoso demais para ser prejudicado por essa situação. Continue sendo incrível. Para Gabriel, você me deu uma chance quando ninguém dava. Isso eu nunca vou esquecer. Marina caminhou em direção à saída, passando pelos jornalistas que gritavam perguntas, pelas câmeras que registravam cada passo. No meio da multidão, ela viu um homem alto, careca, com cicatriz no queixo, observando tudo com um sorriso satisfeito. Seus olhos se encontraram por um segundo, e ele acenou ironicamente para ela. Era o investigador da Phoenix, e ele havia vencido. Quando Marina saiu do prédio, Gabriel ficou parado no lobby, observando pela porta de vidro enquanto a mulher que havia transformado sua vida desaparecia na multidão. Gabriel, Carlos disse, foi a decisão certa. Em alguns dias isso será esquecido. Gabriel olhou para Carlos com uma expressão que o fez recuar. Carlos, ele disse com uma calma assustadora, você acabou de me ajudar a demitir a pessoa mais íntegra que já conheci e acaba de descobrir o tipo de líder que realmente sou quando estou sob pressão. Gabriel, saia da minha vista. Agora. Enquanto Carlos se afastava, Gabriel ficou sozinho no lobby, rodeado por funcionários que olhavam para ele com uma mistura de decepção e compreensão. Ele havia falhado no primeiro teste real de sua nova personalidade. Quando realmente importou, quando teve que escolher entre fazer o certo e proteger seus interesses, ele havia escolhido errado. A pergunta agora era, ainda havia tempo para consertar o maior erro de sua vida? Mas primeiro precisava lidar com as consequências devastadoras de suas escolhas. Júlia tinha acabado de perder a chance de continuar no Instituto Esperança. Marina estava desempregada e com reputação destroçada, e a Fênix havia conseguido exatamente o que queria: destruir a concorrência através da destruição de pessoas inocentes. A guerra havia terminado, e eles haviam perdido. 3 dias haviam se passado desde a renúncia de Marina, e Gabriel não conseguia parar de reviver aquele momento devastador. Sentado em seu escritório às 4 da manhã, ele observava a foto de Laura em sua mesa. A única coisa que não havia mudado de lugar desde que Marina transformara sua vida. O peso da culpa estava esmagando sua alma lentamente. Sua mesa estava coberta de documentos que provavam inequivocamente a inocência de Marina. Investigações particulares contratadas às pressas, evidências claras da sabotagem sistemática da Phoenix, confissões detalhadas de Patrícia, confirmando cada aspecto da farsa. Mas nada disso importava agora. O dano estava feito e ele havia sido o covarde que permitiu tudo acontecer.
Quando verdadeiramente testado, quando teve que escolher entre proteger Marina ou preservar seus próprios interesses empresariais, ele havia escolhido o caminho da covardia. E essa realização o corroía por dentro como ácido. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio sepulcral do escritório. Era Henrique, e sua voz estava carregada de urgência. "Gabriel, você precisa ligar a televisão agora. Canal de notícias. Marina está sendo entrevistada ao vivo." Gabriel ligou o aparelho com mãos trêmulas e sentiu o coração parar completamente. Marina estava sendo entrevistada, mas não como vítima de um escândalo, como especialista reconhecida em inclusão empresarial. Sua postura era digna, sua voz firme, seus olhos brilhando com uma determinação que fez Gabriel se envergonhar ainda mais profundamente de sua própria fraqueza. "Senhorita Silva", o entrevistador perguntava com genuína curiosidade, após os eventos traumáticos na Corporação Atlântica, qual sua perspectiva atual sobre inclusão no ambiente corporativo brasileiro? Marina, com uma dignidade que fez Gabriel querer se esconder debaixo da mesa, respondeu: "Inclusão verdadeira não se trata de políticas elaboradas no papel ou discursos bonitos em reuniões. Trata-se de pessoas que possuem coragem moral para fazer o que é correto, especialmente quando essa escolha é difícil e custosa. E, fundamentalmente, trata-se de jamais abandonar nossos valores essenciais, mesmo quando somos testados nas circunstâncias mais adversas." Gabriel desligou abruptamente a televisão, incapaz de suportar ver a mulher que havia traído falando eloquentemente sobre coragem e integridade, qualidades que ele havia perdido no momento crucial. Naquele instante, tomou a decisão mais importante e arriscada de toda a sua vida empresarial. Na manhã seguinte, Gabriel surpreendeu a imprensa convocando uma coletiva extraordinária. A mesma mídia que havia atacado Marina impiedosamente agora estava intensamente curiosa para descobrir o que o CEO da Atlântica tinha a revelar. "Senhoras e senhores da imprensa", Gabriel começou, sua voz controlada, mas carregada de uma emoção palpável. "Compareço diante de vocês para assumir publicamente o maior e mais vergonhoso erro de toda a minha trajetória empresarial." Os repórteres se agitaram como predadores, farejando sangue, pressentindo uma bomba jornalística explosiva. Marina Silva foi, sem qualquer sombra de dúvida, a funcionária mais competente, íntegra e transformadora que já tive o imenso privilégio de conhecer em minha carreira. Sua contratação baseou-se exclusivamente em mérito comprovado. Seus resultados foram extraordinários e mensuráveis, e sua dedicação incansável à inclusão salvou esta empresa de permanecer sendo mais um ambiente corporativo frio, discriminatório e desumano. Gabriel fez uma pausa dramática, respirando profundamente antes de continuar com a confissão que destruiria sua reputação. Quando ela foi brutalmente atacada por mentiras fabricadas sistematicamente pela concorrência, quando mais precisava da minha proteção incondicional e lealdade, eu a abandonei covardemente. Escolhi proteger meus próprios interesses financeiros em detrimento de defender uma pessoa absolutamente inocente. E com essa escolha desprezível, perdi não apenas uma funcionária excepcional, mas minha própria integridade como líder e como ser humano. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o ruído das câmeras, captando cada nuance de sua confissão. "Por essa razão", Gabriel continuou, sua voz ganhando força, "estou renunciando imediatamente e irrevogavelmente à presidência da Corporação Atlântica. Não posso, nem devo liderar uma organização baseada em valores que eu mesmo traí no momento mais crítico. Marina Silva está sendo oficialmente reintegrada ao seu cargo com autonomia total. E publico meu pedido formal de desculpas por ter falhado quando ela mais precisou de apoio." Os repórteres explodiram em perguntas ensurdecedoras.
Mas Gabriel já estava abandonando o palco, deixando para trás não apenas uma carreira, mas uma versão de si mesmo que ele não conseguia mais respeitar. 2 horas depois, ele estava parado nervosamente na porta do modesto apartamento de Marina, segurando um envelope que continha documentos que mudariam tudo. Júlia abriu a porta e, reconhecendo-o imediatamente, sinalizou algo rapidamente em libras. Palavras que Gabriel agora conseguia compreender parcialmente. Marina apareceu instantes depois e, vendo Gabriel ali, sua expressão se endureceu instantaneamente. "O que você quer na minha casa? Devolver algo que jamais deveria ter saído das suas mãos", Gabriel disse humildemente, estendendo o envelope com mãos que tremiam visivelmente. Marina abriu o envelope desconfiada e seus olhos se arregalaram progressivamente. Dentro estava não apenas seu crachá da empresa e uma carta oficial de reintegração, mas algo completamente inesperado. A escritura completa da Corporação Atlântica, transferida integralmente para seu nome. "Gabriel, o que exatamente significa isso?" "Significa que a Corporação Atlântica agora é completamente sua", Gabriel disse, cada palavra custando um esforço imenso. "Você possui a visão estratégica, a competência técnica comprovada e, mais fundamentalmente, a integridade moral que eu perdi quando mais importava. A empresa precisa desesperadamente de alguém como você liderando, não de alguém como eu." Marina ficou genuinamente boquiaberta, incapaz de processar a magnitude daquele gesto. "Gabriel, você não pode simplesmente..." "Posso e já executei legalmente", ele a interrompeu. "Todos os documentos estão devidamente registrados e legalizados, mas existe ainda outra questão importante." Gabriel produziu um segundo documento ainda mais espesso. "A fundação que planejávamos criar juntos está oficialmente constituída com 20 milhões de reais de dotação inicial. Recursos que sairão integralmente dos meus bens pessoais, não dos ativos da empresa." "Por que está fazendo isso?" Marina perguntou, sua voz suavizando ligeiramente. Gabriel sorriu com uma tristeza profunda que tocou o coração dela. Porque finalmente compreendi a diferença fundamental entre ser financeiramente rico e ser moralmente íntegro. Durante décadas, pensei equivocadamente que sucesso significava exclusivamente dinheiro e poder corporativo. Você me demonstrou que sucesso verdadeiro é o impacto positivo duradouro que causamos na vida das pessoas ao nosso redor. Júlia, que havia acompanhado toda a conversa através de libras, sinalizou algo carinhosamente para Marina, suas mãos dançando no ar com graça. "Ela quer saber se você pretende continuar aprendendo libras conosco." Marina traduziu, um pequeno sorriso finalmente aparecendo em seu rosto. "Se vocês me permitirem essa honra", Gabriel respondeu emocionado, tentando sinalizar algumas palavras básicas que havia estado praticando obsessivamente. Nesse momento preciso, Henrique apareceu na porta acompanhado de Lucas, ambos carregando buquês de flores coloridas e sorrisos esperançosos. "Marina", Henrique disse com emoção evidente. "Toda a equipe está ansiosa esperando seu retorno. A empresa simplesmente não é a mesma organização sem sua liderança e visão." Lucas correu diretamente para Marina e a abraçou com força. "A moça que fala com as mãos bonitas. Papai me contou que você vai voltar e que vamos aprender muitas coisas novas e legais juntos." Theo chegou momentos depois, sinalizando entusiasmadamente com seus olhos brilhando de empolgação. Marina traduziu automaticamente. Ele preparou uma apresentação completa sobre acessibilidade digital avançada e está ansioso para sua aprovação quando retornar oficialmente. Amanda apareceu logo em seguida, carregando uma pasta repleta de documentos. "Marina, reorganizei todos os protocolos que você havia desenvolvido. A equipe manteve tudo funcionando exatamente como você havia estabelecido." Por último, Laura chegou caminhando cuidadosamente até Gabriel, sua expressão misturando orgulho e emoção. "Irmão", ela disse suavemente, "assisti sua coletiva de imprensa na televisão.
Pela primeira vez em muitos anos, senti orgulho genuíno de compartilhar o mesmo sobrenome que você. Gabriel sentiu lágrimas quentes correndo livremente pelo rosto. Laura, sinto profundamente por todos esses anos perdidos. Silêncio. Ela o interrompeu gentilmente. O passado é exatamente isso, passado. O que realmente importa é quem você conscientemente escolhe ser a partir deste momento. Marina observou cuidadosamente todos ao seu redor. Gabriel, humilde e genuinamente arrependido. Henrique, radiante de orgulho por seu filho. Lucas, sorrindo com sua pureza inocente e contagiante. Theo, vibrante com suas ideias inovadoras. Amanda, dedicada e leal. Laura, oferecendo perdão generoso. Júlia, observando tudo com admiração crescente. Sabe de uma coisa? Marina disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Uma pessoa extraordinariamente sábia. Uma vez me ensinou que família verdadeira nunca abandona a família. Vocês se tornaram minha família estendida, escolhida pelo coração. E família genuína perdoa erros, família oferece segundas chances, família cresce e evolui junta. Ela se virou diretamente para Gabriel com determinação renovada. Aceito dirigir a empresa completamente, mas com uma condição não negociável. Você permanece como consultor especializado. Ainda possui muito conhecimento valioso a compartilhar sobre liderança empresarial. E eu pretendo pessoalmente te ensinar sobre liderança baseada em valores humanos. Gabriel assentiu humildemente, profundamente grato pela segunda chance imerecida que estava recebendo. E quanto à fundação? Ele perguntou esperançosamente. Será chamada de Instituto Laura Júlia, Marina anunciou solenemente, em homenagem permanente às duas mulheres extraordinárias que nos ensinaram a lição fundamental de que diferenças individuais não representam limitações. São verdadeiros superpoderes esperando para serem reconhecidos e celebrados. 10 meses depois, a transformação era absolutamente surreal. A Corporação Atlântica havia se tornado a referência nacional indiscutível em inclusão empresarial genuína. Marina liderava com uma combinação única de competência técnica excepcional e sensibilidade humana profunda. Gabriel trabalhava humildemente como consultor, aprendendo diariamente sobre verdadeiro propósito empresarial e liderança baseada em valores. O Instituto Laura Júlia havia impactado positivamente mais de 2.000 famílias em todo o território nacional, oferecendo não apenas suporte financeiro, mas programas completos de capacitação profissional, consultoria empresarial em acessibilidade e bolsas de estudo especializadas. Lucas havia se tornado uma pequena celebridade nacional, aparecendo em programas televisivos para ensinar outras crianças sobre aceitar e celebrar diferenças humanas. Henrique agora dirigia o revolucionário programa Pais no Local de Trabalho, demonstrando como funcionários com filhos especiais frequentemente se tornam os colaboradores mais dedicados, criativos e resilientes. Theo liderava com brilhantismo a equipe de acessibilidade digital da empresa, provando diariamente que pessoas surdas trazem perspectivas únicas e valiosas para resolver desafios tecnológicos complexos. Suas inovações haviam sido licenciadas para dezenas de outras empresas. Laura havia expandido significativamente seu trabalho como designer gráfica, especializando-se em materiais de comunicação visual para pessoas com deficiência auditiva. Sua empresa pessoal agora empregava 15 pessoas, todas com algum tipo de necessidade especial. Amanda coordenava o Programa Nacional de Replicação do Modelo Atlântica, ajudando outras empresas a implementarem culturas verdadeiramente inclusivas. E a Fênix havia falido completamente depois que suas práticas criminosas foram expostas publicamente, com diversos executivos enfrentando processos judiciais por espionagem industrial, formação de esquema fraudulento e difamação.
Na cerimônia nacional de premiação Empresa do Ano em Inclusão e Responsabilidade Social, Marina subiu ao palco principal para receber o troféu mais prestigioso do país. Mas antes de pronunciar qualquer palavra, ela sinalizou algo especial em Libras, diretamente para Júlia na plateia. Ela disse: "Este reconhecimento é nosso, porque você me ensinou que amor verdadeiro fala fluentemente todas as línguas do coração." Gabriel traduziu com perfeição, orgulhoso de sua fluência crescente em Libras e da jornada percorrida. Marina pegou o microfone e sua voz ecoou pelo auditório lotado. "Este prêmio não pertence exclusivamente a mim. Pertence a cada pessoa corajosa que conscientemente escolhe enxergar potencial ilimitado onde outros veem apenas limitações, que escolhe incluir generosamente onde outros excluem por preconceito, que escolhe crescer continuamente onde outros se acomodam na mediocridade." Ela direcionou seu olhar especificamente para Gabriel na plateia, e especialmente pertence àqueles que possuem a coragem moral de admitir publicamente seus erros mais graves e se transformarem em pessoas fundamentalmente melhores. Porque absolutamente todos merecemos segundas chances para nos tornarmos quem verdadeiramente podemos ser quando escolhemos valores em vez de conveniências. A plateia inteira se levantou numa ovação ensurdecedora, mas também numa celebração visual através da linguagem de sinais. Uma manifestação coletiva que representava perfeitamente a revolução silenciosa que haviam construído colaborativamente. Naquele momento transcendente, Marina percebeu que sua jornada pessoal havia se completado de forma circular e perfeita. Começara defendendo simplesmente o direito básico de sua irmã ser compreendida e respeitada, e terminara criando um movimento nacional onde milhares de pessoas podiam ser verdadeiramente vistas, ouvidas, valorizadas e celebradas. A inclusão havia evoluído de uma simples política empresarial para se tornar uma revolução cultural silenciosa, mas poderosa, transformando corações, expandindo mentes e salvando vidas em escala nacional. E tudo havia começado com um gesto aparentemente simples. "Boa tarde, como posso ajudá-lo?", comunicado através da linguagem de sinais, provando definitivamente que os menores gestos de gentileza genuína podem gerar as maiores e mais duradouras transformações do mundo. A inclusão não era mais um conceito abstrato, havia se tornado uma força viva que continuaria se espalhando, uma pessoa de cada vez, uma empresa de cada vez, uma família de cada vez, até que o mundo inteiro compreendesse que nossas diferenças não nos separam, mas nos tornam infinitamente mais fortes quando unidos.